photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Então, gente, como eu falei na aula passada, eu fiquei de mostrar para vocês as principais obras do Aleijadinho. São muitas obras, tá? Mas eu vou trabalhar apenas com duas obras, tá? Vou explicar por quê. Bom, Aleijadinho, né? O apelido, vocês já sabem por quê, mas o nome completo, né? Antônio Francisco Lisboa. Bom, aqui são as esculturas do Aleijadinho que vão ser analisadas. Os profetas são 12, tá? E a Via Crucis. A Via Crucis é a narrativa do Novo Testamento, né? Quando Jesus carrega a cruz para o Calvário. Então essa passagem, né? Que ele sai até o Calvário, né? É narrada também, tá? Esse trabalho de esculturas do Aleijadinho vai ser realizado na cidade de Congonhas do Campo. Ele começa no final de 1800, por isso que em alguns lugares até 1801, mas ele começa evidentemente com a documentação histórica no final de 1800, tá? E aí ele vai fazer esse trabalho. Porém, gente, existem muitos outros trabalhos, em Sabará, em Ouro Preto, né? Que foi a cidade que ele viveu, ele até morreu lá, né? Mas aqui só para a gente analisar essas obras que são muito famosas, tá bom? Vou usar aqui esse slide do professor Percival. Bom, aqui é o adro da igreja, né, que vai receber essas obras, que a igreja chama Igreja do Bom Jesus de Matozinhos, tá? O que acontece? Adro é essa parte externa da igreja, tá? Então aqui são os profetas, né, feito em pedra-sabão, em tamanho real, tá? O tamanho dele se aproxima do tamanho real de pessoas, tá? Vamos lá, vamos ver melhor isso aqui. Aqui nós temos a cartela do adro, tá? Da entrada mesmo desse espaço externo, que é o adro, né? O adro é esse espaço externo da igreja, né? Então ela recebe razão, tá bom? Olha só os detalhes, como que ele faz, né? Com a pedra sabão, um domínio muito grande. Aqui nós temos a portada do santuário, né? Da mesma igreja, tá? Porque aqui tem uma imagem a imagem foi trabalhada, foi traga mais para frente. Mas olha que portal lindo, né? Todo feito em pedra sabão. E aqui um detalhe dessa portada, né? Olha só, é um detalhe para vocês observarem aí, tem muita riqueza. Por isso que a arte ajuda, né? Porque as pessoas, como eram analfabetas, a arte acaba ajudando, dando informações aí diversas. Bom, aqui tem um destaque para o profeta Jeremias, né? Que tá colocado aí com mais 11, né? Então, aqui foi colocado até uma passagem da Bíblia, né? Aqui do Antigo Testamento, tá? Então, aqui o trabalho dele, né? Para a gente ver com mais detalhes. Aqui o profeta Daniel, todas no adro, tá, gente? Olha o detalhe. O profeta Ezequiel, deu trabalho para fazer, hein? Foram 5 anos para fazer isso. O Rabacuque, Jonas. Jonas é curiosa a história do Jonas, que ele foi engolido por uma baleia, né? Ficou 3 dias na baleia e depois saiu, né? Bom, o que acontece? Aqui, ó, ao fundo vocês estão vendo a igreja do Bom Jesus dos Matozinhos. É uma ladeirinha que tem, e aí tem 6 capelas. E aí também nós vamos encontrar, ao longo dessa trajetória, que vai ser feita a Via Crucis. Então tem também mais 6 esculturas de tamanho real. Vamos lá, vamos ver aqui. Passo da Ceia. Esse aqui é feito em madeira pelo mestre Ataíde e por Aleijadinho. Todos em madeira, olha só. São João Evangelista, Jesus Cristo e São Pedro. Agora não mais em pedra sabão,
mas em madeira. A gente está falando de obra do século XVIII, né? Ele é do século XVIII, né? Olha que maravilha. Hoje pra gente é muito comum, né? Mas naquela época, até hoje já é maravilhoso um trabalho desse. Percebam as dobraduras das vestimentas. Aqui é famoso, né? Esse é o anjo da amargura. Olha, muito famoso esse anjo. Inclusive ele está na capa desse slide. São Pedro adormecido. Soldados romanos. Esse soldado aqui, vocês vão me desculpar, mas não vou perder a piada não. Esse é parente do Luciano Huck. Olha que maravilha. Esse Cristo. São Pedro. Olha o soldado romano. Isso aqui tudo em madeira, viu, gente? Pra vocês conhecerem mais um pouco do trabalho desse grande artista, desse grande mestre, que foi o Aleijadinho. Maravilhoso, né? Talvez para vocês não consigam ver com esse olhar, mas se vocês voltarem para aquela época, onde a maioria das pessoas eram analfabetas, isso tudo conta uma história, né? E é a principal história, né, do Ocidente, né? A crucificação. Aqui foi quando houve uma restauração, em 2008. Aqui já é um detalhe da igreja, tá? É o primeiro altar esculpido por Aleijadinho na capela de Nossa Senhora do Rosário, no distrito de Santa Rita Durão, em Mariana. Se vocês tiverem oportunidade de vir na minha igreja aqui em Sete Lagoas, na Catedral Santo Antônio, vocês vão ver que lembra muito essas características aqui, né? Só que a da minha igreja aqui, ela vai ser características mais do final do barroco, que vai ser o chamado rococó. Observem que a gente tem características muito parecidas. Se alguém aí já veio aqui em Sete Lagoas, na Catedral Santo Antônio, coloca aí nos comentários que eu quero ver. Vou passando aqui, senão a gente perde muito tempo. Eu quero falar rapidinho do Gregório de Matos. É muito trabalho, né? Nossa Senhora do Carmo. Muito bem feito, né? Aqui São João do Rei. Rosto de Cristo no portal da igreja, São Francisco de Assis. Santana, mestra. Santana é a avó de Jesus, a mãe de Maria. São Joaquim, o avô, né? Feita em madeira maravilhosa, olha isso. Tá no Museu do Óleo em Sabará. Se Deus quiser, ano que vem nós vamos para lá. Até rimou, hein? Anjos Castiçais. Pra vocês conhecerem mais aqui o trabalho do Aleijadinho. Lindo esse barramento. Bom, então aqui para vocês conhecerem mais o trabalho do Aleijadinho, né? Vocês podem dar um stop agora, tomar uma água, que nessa mesma aula eu vou falar aqui rapidamente sobre o Gregório de Matos, né? Que a gente vai falar um pouco da característica desse grande artista, que não foi pintor nem escultor, mas foi um grande poeta, tá? Podem dar um stop aí.
voltamos. Vamos falar rapidinho aqui do Gregório de Matos Guerra, conhecido como Boca do Inferno, né? Vou usar aqui esse slide do Rodrigo Dias. Bom, rapidamente vou contar aqui um pouco da história de vida do Gregório de Matos, tá? Ele nasceu em 1633 e morreu em 1695, tá? Ele nasceu na Bahia, numa família rica. Ele vai estudar direito lá em Portugal, em Coimbra, né? As famílias ricas mandavam seus filhos estudarem na Universidade de Coimbra, por isso que são os chamados famosos coimbrões, tá? Então, ao retornar para o Brasil, ele retorna com 46 anos de idade e ele vê a família dele, né, entrar numa crise econômica muito grande e percebe que o Brasil sofre um atraso cultural muito grande em relação à metrópole, né, que é Portugal, tá? Então, devido a a família do Gregório de Matos, a grande maioria deles são aristocratas, né, são pessoas ricas, são senhores de engenho. Então, como está acontecendo a crise do engenho, por quê? Essa crise do engenho, a crise do açúcar, ela ocorre porque Portugal começa a ter muitos concorrentes, né? Então, o açúcar começa a ficar muito concorrido, principalmente com os holandeses, né? Então, aqui na colônia, no Brasil, o açúcar vai perdendo o valor e a família vai empobrecendo, tá? O que acontece? O Gregório de Matos, ele vai exercer funções junto à igreja como sacerdote. É isso mesmo. Ele exerce funções como sacerdote, porém ele vai ser destituído porque ele vai levar uma vida sem modo de cristão, ou seja, né, vai levar uma vida pecaminosa. Então ele vai ser destituído, tá, dessas funções sacerdotais, tá? Então, depois de um longo período, né, de desterro na África, ele vai para a África, né, e volta, um ano antes de morrer, em 1694, ele volta para o Brasil e vai morrer lá em Recife, em 1695. Então, essa aqui é uma pequena biografia do baiano Gregório de Matos, tá? Bom, aqui eu queria que vocês anotassem para mim, esses dois slides que eu vou passar. Forma do trabalho literário dele. O cultismo, está envolvendo jogo de palavras, né, que vai ter excesso de jogo de palavras, um rebuscamento, inversões sintáticas e sonetos. É a forma literária dele, tá? Ele vai atuar com os seguintes temas. Aqui são todos os temas que ele trabalha. Uma poesia religiosa, onde ele trabalha o tema da culpa e do perdão. Uma poesia amorosa e erótica no sentido pornográfico mesmo, tá? Onde a gente tem uma valorização da mulher branca e um rebaixamento e objetificação da mulher negra, mulata ou prostituta, tá bom? Então, dentro dessa poesia amorosa ou erótica, né, a gente tem essas nuances aí de positividade para a mulher branca e negatividade para a mulher negra, mulata ou prostituta, ok? E ele também vai ter a poesia sátrica, tá? Anotem, porque isso é questão até de prova, tá? Poesia sátrica. Dentro dessa poesia sátrica, a gente tem postura moralista e um conservadorismo muito grande, tá? Então, olha só, né? Aquele que foi destituído das suas funções sacerdotais, né, coloca aí na sua poesia, né, posturas moralistas e conservadoras. Bom, só para explicar a vocês um pouquinho aqui, dentro da perspectiva da poesia religiosa, né? Aqui a gente tem um poema, eu vou ler só a primeira estrofe que vocês vão entender, a primeira parte. Aqui, ó, acompanhem comigo. Ofendi-vos, meu Deus, bem, é verdade, meu Deus, que hei delinquido. Delinquido vos tenho e ofendido vos tem minha maldade. Reparem aqui, ó, olha só, como que ele repete meu Deus várias vezes e como que o eu lírico usa aqui os jogos de palavras. Por exemplo, ele termina essa primeira parte com maldade e ele inicia a segunda com a mesma palavra. Tá vendo? Então são características que a gente vai ter, nem sempre, mas são características que vai ter aí dentro da poesia dele, tá ok? A poesia amorosa. Amorosa
Só para explicar para vocês, aqui ele faz um jogo com o nome de Dona Ângela, tá? De anjo, né? E Angélica, que é uma flor. Para quem não conhece, essa aqui é Angélica, tá? A flor Angélica. No latim, Poliantes tuberosa. Bom, vou ler só a primeira aqui para vocês. O nome do poema chama Retrato, né? E é uma valorização. Pela flor, vocês acham que é uma mulher branca ou negra? Né? Então vamos ler aqui a primeira para a gente entender. Anjo no nome, Angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente. Ser Angélica flor e anjo florente. Em quem, se não em vós, se uniformará? Então aqui vocês percebam essas características, né, de uma valorização da mulher branca. Tá ok? Com calma vocês podem dar um stop aí, para quem gosta de poesia, e ler, né, a poesia na íntegra, tá? Tô passando porque senão a aula fica muito longa. Vamos passar aqui. Só para explicar, sátrica, dá para explicar também com a primeira parte, tá? Olha só, vou ler a primeira parte, né, apesar das palavras, mas a gente vai conseguir entender um pouquinho. Ó, o poema chama A Cidade da Bahia, um soneto. Bom, triste Bahia, ó quão dessemelhante estás, e estou do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado, rica te vi, eu já, tu a mim abundante. O eu lírico aqui está lamentando as mudanças sofridas pela Bahia e o empobrecimento que ele trouxe. Assim o comércio é tratado como algo prejudicial. Lembra que a família dele entrou numa crise financeira muito grande, que a maioria era de senhor de engenhos. Então, como ele era um homem de seu tempo, esse soneto retrata, né, essa decadência, né, que ele viu da Bahia. Então, o grande problema da concorrência do açúcar, né, que vai sofrer e seus familiares vão ficando pobres, tá? Então, para a gente entender um pouquinho mais onde que entra a parte da poesia sátrica, tá ok, gente? Bom, vocês vão dando stop e aí vocês conseguem, um pause aí, vocês conseguem ler os poemas na íntegra, que é muito bacana. Mas aí é só para explicar mais para vocês mesmo, né? Então, prontinho, né? Tudo certinho aí. A gente conheceu também um pouco da história deste que foi o Gregório de Matos. Ok, gente? Nós vamos ficando por aqui, né? Essa explicação sobre o barroco, aqui agora específico no Brasil, né? Ele passa, mas vocês podem ver vídeos complementares, porque nós vamos ter, como eu falei na outra aula, diversos artistas, né, que vão entrar aí nas características do barroco. Mas trabalhei os principais, porque senão a gente fica muito tempo vendo cada um deles, tá? E é o que eu vou cobrar na prova, senão também eu vou cobrar um monte de coisa e acaba que a gente não lembra, né? De tanta coisa que se eu fosse passar todos os detalhes. Mas vocês podem ver vídeos complementares, ajuda bastante. Mas aqui tá o fio da navalha, tudo certinho, prontinho para vocês e mais um conhecimento de arte aí elaborado, né? A gente entrar no que a gente chama, né, de um conhecimento mais afiado, de uma forma de entender a arte de uma maneira mais eloquente, de uma maneira, né, bem completa, tá? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.